Você já sentiu como se estivesse caminhando, mas cada passo te levasse para mais longe da luz? Como se a vida tivesse se transformado num corredor estreito, onde as paredes se fecham lentamente, quase sem que você perceba, e o silêncio que te cerca se torna tão pesado, tão sufocante, que parece capaz de esmagar sua alma? Eu sei exatamente como isso é, porque eu estive lá. E talvez você esteja exatamente aí agora, preso nessa mesma sensação de vazio e angústia. Mas se eu te disser que esse aperto que você sente dentro do peito, essa angústia que parece não ter explicação, nem origem, não é fruto do acaso, nem de uma sequência ruim de eventos, nem mesmo um castigo? Não, é um chamado. Sim, um chamado. Um chamado que não veio por acaso até você. E eu quero que você escreva a palavra chamado agora mesmo nos comentários, se no fundo do seu coração você sentir que esta mensagem é para você. Mas antes que você prossiga, preciso te preparar para o que vou revelar. O que eu vou dizer a seguir não é simples. Não é um consolo fácil para seus dias cansados. Não é um discurso leve para fazer você se sentir melhor por alguns minutos e depois esquecer. Não. Eu vou te mostrar sinais. Sinais silenciosos, mas que carregam um peso implacável, de que Deus está te falando e que Ele quer que você mude de caminho. E quando Deus fala assim, ignorar é como fechar os olhos na beira de um abismo, esperando que a queda não seja real. Não pense que Deus sempre usa trovões, milagres grandiosos ou vozes audíveis. Não. Às vezes Ele fala através das pequenas rachaduras do seu dia a dia. Pequenos cortes na sua rotina que você insiste em remendar, mas que nunca param de se abrir. Hoje, eu vou ser seu guia por esses sinais, mas não como um mero observador, não como alguém que apenas lê sobre isso em livros. Eu falo como quem já atravessou as noites mais escuras, mais longas, mais silenciosas, como quem já viu sua alma refletida, não num espelho comum, mas num abismo profundo e sem fim. Respire fundo, porque depois de ouvir tudo isso, sua vida não será mais a mesma. E se você ficar comigo até o final, vai entender não apenas os sinais, mas o motivo mais profundo e oculto de Deus querer te tirar do caminho onde você está agora. O primeiro sinal raramente chega com gritos ou trovões. Ele chega devagar, silencioso, quase imperceptível. Mas sua presença é inconfundível. É o silêncio que grita dentro de você, mesmo quando o mundo ao seu redor está barulhento. Sabe aquela sensação angustiante de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir invisível? De estar falando, mas ter a impressão que suas palavras caem no vazio, como se fossem sopros que o vento leva para longe. Esse silêncio é como uma sombra que se estende pelos seus dias, um manto pesado que vai te envolvendo e te sufocando. Esse silêncio não veio para te acalmar, não veio para trazer paz, veio para te perturbar. Eu aprendi que quando Deus quer mudar nosso caminho, Ele começa tirando o som das coisas que antes nos alimentavam. O trabalho que parecia cheio de propósito, de repente se torna vazio e sem sentido. As conversas que traziam alegria passam a soar vazias, superficiais, como ecos distantes. As vitórias que faziam seu coração vibrar agora não têm sabor, não despertam mais emoção. E é nesse vazio que mora o perigo maior. Porque nossa reação instintiva é tentar preencher esse espaço a qualquer custo. Buscamos novos prazeres, distrações, diversões, compromissos. Mas nada disso serve, porque não é para servir. Esse silêncio é intencional. É como se Deus apagasse as luzes para que você enxergasse a verdadeira escuridão à sua frente. Eu tentei lutar contra esse silêncio, resisti com todas as forças, mas ele só ficou mais alto, mais presente. Foi nesse escuro profundo que percebi. O que eu chamava de falta era, na verdade, o início de uma conversa muito antiga, muito verdadeira. Uma conversa que eu tentava desesperadamente evitar.
E talvez você esteja exatamente aí, sentindo que perdeu o sentido das coisas. Não ignore. Não se deixe enganar pensando que é depressão que surgiu do nada, ou azar, ou fruto da rotina pesada. Esse silêncio é um sinal. Se esse silêncio está te perseguindo, escreva agora chamado nos comentários. Porque só quando você reconhece, o caminho começa a mudar. O segundo sinal é mais evidente, mas também mais doloroso. Portas que antes se abriam para você começam a fechar. Não são portas comuns, são aquelas que você acreditava que jamais se fechariam. Um emprego que parecia sólido e seguro começa a desmoronar. Uma amizade que parecia um porto seguro se torna um mar revolto e distante. Uma oportunidade pela qual você orou muito chega, mas escapa pelos seus dedos como areia fina que não conseguimos segurar. Eu vivi isso, sei exatamente a dor de sentir tudo ruir, de ver seus sonhos desabarem, um a um. Quando as portas começam a fechar, a sensação inicial é a mais cruel possível: o abandono. Você olha para o céu e questiona: por quê? Por que justo agora? Por que comigo? Mas eu aprendi uma lição dura, que talvez seja a mais importante que você pode receber. Nem toda porta que se fecha é uma perda. Muitas vezes é proteção. É Deus dizendo: você não sabe o que está do outro lado, mas eu sei, e não quero que você entre. O problema é que o ser humano se apega ao que conhece, ao que parece seguro, mesmo que esteja destruindo por dentro. Quando Deus tenta nos tirar de um lugar, nossa tendência é agarrar as trancas, mesmo enferrujadas com unhas e dentes. Mas quanto mais você se apega, mais dolorosa é a separação que Ele obriga a acontecer. Aqui vai um alerta que pode mudar tudo. Quando você insiste em permanecer no caminho que Deus está tentando fechar para você, o preço só aumenta. No começo, Ele fecha as portas com sutileza. Depois, começa a usar perdas maiores, até que o peso se torna tão grande que você não consegue mais carregar. Eu vi portas se fecharem diante de mim com estrondo, e foi no som dessas portas batendo que eu entendi uma verdade libertadora. O barulho da porta que se fecha, muitas vezes, é o som da sua libertação. Se você está vendo portas fecharem na sua vida, não tente arrombá-las. Reconheça o sinal. Escreva chamado nos comentários. Aceite que talvez o que parece uma saída é na verdade um desvio para o caminho onde você deveria estar. Se até aqui você já sentiu que algum desses sinais fala diretamente com você, comente chamado. Eu quero saber que você está ouvindo, que você está pronto para caminhar comigo nessa transformação. O terceiro sinal é um dos mais cruéis e difíceis de aceitar. A vida começa a repetir as mesmas lições, mas a cada vez, com mais força, mais intensidade. Você troca de emprego, mas encontra o mesmo tipo de chefe que sufoca e limita você. Muda de relacionamento, mas se vê novamente preso às mesmas dores e padrões. Troca de casa, de cidade, de rotina, mas acaba caindo nas mesmas armadilhas, nas mesmas quedas, nas mesmas frustrações. Quando algo se repete demais, não é coincidência. É um recado. É Deus dizendo: enquanto você não entender essa lição, eu vou colocar você para viver isso outra vez. E o detalhe mais cruel, e ao mesmo tempo mais libertador, é que cada repetição vem mais intensa que a anterior. No começo, é só um desconforto leve. Depois, uma perda significativa. Por fim, uma dor tão profunda que você não consegue mais fingir que não viu. Eu vivi esse padrão, e sei como é fácil culpar o mundo, as pessoas ou o destino. Mas o ponto de virada real acontece quando você olha para dentro e diz: talvez o que eu precise mudar não seja o cenário, mas eu mesmo. A repetição é uma professora impiedosa, não afaga, não elogia. Ela insiste, e a cada volta, empurra você mais perto da verdade que você tenta evitar. Se você está preso num ciclo doloroso, não ignore. Não é azar, nem destino imutável. É um alerta divino para quebrar o padrão.
Se você está vivendo algo que parece um déjà vu doloroso, escreva chamado nos comentários. Talvez essa seja a última vez que Deus precise repetir essa lição antes de mudar seu caminho. O quarto sinal é um peso invisível. Você não vê, não sente no corpo, mas sente na alma. É como se uma pedra gigantesca estivesse sobre você. Você acorda cansado mesmo depois de uma noite de sono. Tarefas simples viram montanhas impossíveis de escalar. Conversas soam distantes, como se você estivesse vivendo em outra frequência. E mesmo quando tudo parece bem externamente, algo dentro de você está profundamente errado. Eu já carreguei essa mala. E quando abri, descobri que não havia nada dentro. Nada concreto. Mas ao mesmo tempo, tudo. Esse peso invisível é um aviso. Deus coloca uma carga temporária sobre você. Não para esmagar, mas para forçar você a parar. Para que você não continue correndo na direção errada. O perigo é ignorar esse peso. Preencher o vazio com barulho, distrações, compromissos, afazeres. Mas o peso não desaparece, ele aumenta. Até que você se ajoelha. Não por fraqueza, mas porque não consegue mais carregar sozinho. Eu lembro do dia em que entendi. O peso não está ali para punir. Está ali para empurrar para a rendição. Para você dizer: Deus, eu não sei mais para onde ir. Guia-me. E talvez seja exatamente onde você está agora. Cansado não fisicamente, mas na alma. Se isso ressoa, escreva chamado nos comentários. Porque às vezes o peso que parece te prender é o mesmo que vai te impulsionar para o caminho certo. O quinto e último sinal é o mais difícil de aceitar. Ele vem vestido de dor. Vem na forma de perda, uma pessoa que parte, um sonho que desmorona, uma carreira, um relacionamento, um projeto que você dedicou anos, e de repente tudo some. Eu já passei por isso. E sei como é olhar para o vazio que fica e se perguntar: como vou continuar? Por que Deus permitiria isso? Mas o que aprendi é que certas perdas não são castigos, são transplantes espirituais. Deus arranca algo das suas mãos para abrir espaço para o que realmente importa. No momento, a gente não vê isso, só dói, só arde, como um cirurgião que corta para curar, como um jardineiro que poda para fortalecer o galho. Muitas vezes seguramos coisas mortas, relações sem vida, sonhos expirados, planos que não são mais nossos, e Deus por amor arranca. E quando Ele arranca, dói como se fosse o fim. Agora que você caminhou comigo por esses sinais, que não são meras coincidências, mas ecos claros do chamado de Deus para a sua vida, eu quero que você entenda algo muito profundo. O portal da mudança está diante de você, e ele não espera para sempre. Não é um convite vago nem uma sugestão gentil. É um chamado urgente, direto, impossível de ignorar. Você pode escolher fechar os olhos para os sinais, tentar empurrar com a força da sua própria vontade e seguir na direção que só vai te levar para mais escuridão. Ou você pode escolher olhar de frente, aceitar o desconforto, o silêncio, as perdas e as provações, e atravessar o portal que te levará para uma vida renovada, alinhada com o propósito que Deus tem para você. Eu não estou falando de uma mudança superficial, estou falando de transformação verdadeira. Transformação que começa dentro da alma, que quebra as correntes invisíveis que te aprisionam e te leva para a liberdade da verdadeira paz e realização. Mas tudo começa com um passo, e esse passo é o seu chamado. Se você está sentindo esse chamado pulsar dentro do seu peito, escreva chamado nos comentários agora. Faça desse gesto um compromisso público, para você mesmo, para o mundo, para o céu, de que está pronto para ouvir, para mudar, para renascer. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque às vezes, o que você compartilha é exatamente o que alguém estava esperando para receber. Agora feche os olhos, respire fundo. Sinta esse chamado vibrando no seu coração e diga para você mesmo com toda a força da sua alma: eu aceito o novo caminho que Deus tem para mim. Lembre-se,
O portal da noite pode parecer sombrio e assustador, mas é lá que a luz mais intensa começa a brilhar. Você não está sozinho nessa travessia. Eu estou aqui, o vidente das sombras, para caminhar ao seu lado, trazendo luz para os seus dias mais escuros. Não ignore o chamado. Ele é a chave para a sua libertação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, escreva chamado, porque esse é o primeiro passo para a sua verdadeira transformação.